a preparação já coloca o bem jurídico em risco. E se há risco ao bem jurídico, já há, para o direito penal, a possibilidade de intervir de forma legítima. Perfeito, concordo. Agora, para esses casos, deve o legislador criar um tipo autônomo. É o que ele fez, por exemplo, aqui no artigo 291 do Código Penal, naquilo que a doutrina chama de crime de obstáculo ou tipo preventivo. São as hipóteses em que o legislador decide incriminar de forma autônoma, destaque isso no seu material, os atos preparatórios. Tá ok? Esse é um exemplo do artigo 291, assim, exemplo de resumo, tá? Esse é um exemplo de resumo. O que eu posso trazer para acrescentar, assim, aquele conhecimento, aquela reflexão que vale a pena assistir o curso? É que a gente tem uma problemática relacionada a atos preparatórios na chamada Lei 13.260 de 2016. É a Lei Antiterrorismo, a lei que trata da tipificação do terrorismo no Brasil. É a Lei 13.260 de 2016. Essa lei possui um artigo problemático, que é o artigo 5º, que diz que os atos preparatórios deverão ser punidos com a mesma pena estabelecida para o crime consumado, tá? Com a previsão de uma diminuição de pena que vai de 1/4 até metade, tá? Óbvio que a doutrina espancou essa previsão legal, né? Bateu muito forte, e concordo muito com a doutrina majoritária de que esse dispositivo é inconstitucional, porque quando ocorrem os atos preparatórios, o crime ainda não está consumado. Se ele não está consumado, ele também, no ato preparatório, não está tentado. Assim, ele se criou uma forma, uma equiparação do ato preparatório, uma espécie diferente de tentativa, criando uma causa de diminuição de pena. Assim, se criou uma jabuticaba, uma coisa que só tem na lei, só tem nessa lei. Então, o que sempre disse a doutrina, olha, os atos preparatórios, eles não podem ser punidos. Por quê? Porque o legislador vinculou a punição, a punibilidade da tentativa ao início dos atos de execução. Se os atos de execução não se iniciaram, não pode ser tentado e sequer pode ser consumado, porque ainda não teve início da execução. Mas excepcionalmente é punível o ato preparatório quando coloca em risco o bem jurídico e quando há a constituição de um tipo penal próprio. O que faz a lei, cria o artigo 5º e diz assim, ó, genericamente, os atos preparatórios são punidos da mesma forma que o crime consumado, com a diminuição de pena. Tá? Bom, esse artigo 5º, ele foi submetido à análise pelo STJ, eu vou colocar aqui para vocês, o julgado, tá? O STJ, no HC 537/118 do Rio de Janeiro, minha terra natal, não tratou da constitucionalidade dele e disse apenas que esse ato preparatório só é punível se ficar demonstrado que o ato preparatório foi praticado com a finalidade ligada à xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião.
Vou repetir, não tem espaço aqui para anotar. O artigo 5º só é aplicável para o STJ se o ato preparatório for praticado com fim ligado à xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Mas perceba que essa exigência que o STJ faz, o artigo 5º da lei não trata. Então a lei genericamente diz, o ato preparatório é punível com a pena menor. O que diz a doutrina é inconstitucional. Seja porque o legislador não pode, nesse caso, punir a conduta sem um tipo penal específico, porque ou o crime é tentado ou o crime é consumado, e a tentativa exige o início dos atos executórios, ou porque ainda não há violação do bem jurídico. Se houvesse, deveria ser criado um tipo penal específico. Tá? Então essas são as críticas da doutrina. É uma questão ligada a ato preparatório mais problemática do que aqueles exemplos tradicionais que a gente aborda em sala de aula, que provavelmente você já teve contato em algum momento da sua vida.